Muito bom dia, agronegócio! Hoje é quarta-feira, dia 7 de julho de 2021. Está começando a nossa abertura de mercado aqui pelo Instagram e pelo YouTube do Notícias Agrícolas, nossa conversa para começar o dia, aquilo que você precisa saber, as notícias dessa manhã de quarta-feira, o andamento dos preços nas bolsas internacionais, entender o que está acontecendo, que ontem os preços dos grãos despencaram na Bolsa de Chicago, hoje já voltaram a subir, é uma informação atrás da outra e a gente vai falar, portanto, sobre tudo isso durante o nosso Bom Dia Agronegócio, tá certo? Lembrando, o Bom Dia Agro tem apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Então já siga este perfil no Instagram, @Cooperativa Cochupé, para ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial. Mais do que isso, mande as suas informações para nós, mande sua cidade, estado, de onde você está falando, mande as suas perguntas, críticas, dúvidas, sugestões, aquilo que a gente não conseguir responder agora, a gente vai, perdão, desculpem, respondendo ao longo da semana, tá certo? A gente vai levando as suas perguntas aí para os especialistas e a gente vai respondendo você ao longo do dia. Lembrando também que conosco está a Letícia Guimarães, lá na redação do Notícias Agrícolas, acompanhando o Bom Dia Agro para coletar, então, todas essas perguntas, todas essas dúvidas que venham aparecer, para que a gente possa responder vocês, então, adequadamente, tá certo? Vamos começar como a gente sempre faz. Hoje sim, né? Ontem não tínhamos já o andamento das bolsas internacionais pelo feriado que foi comemorado na segunda-feira lá nos Estados Unidos. Hoje já temos andamento normal. Preços da soja sobem mais de 2,5% na Bolsa de Chicago neste momento. Milho, pouco mais de 0,20%. O trigo tem altas superiores a 1% também na Bolsa de Chicago. O café também sobe bem, 1,4% agora. O açúcar estável com 17,187 por libra-peso. Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre o açúcar. O algodão também em campo positivo, 0,13% de alta. Petróleo segue a sua escalada de preços e tem alta de 1,65% agora. E o ouro, 0,82% de alta. Então, todas as commodities agrícolas em campo positivo, ao lado também do petróleo. Vamos abrir aqui as outras commodities e dar uma olhadinha como é que tá a tela também das commodities, principalmente metálicas, né? Vamos saber o que tá acontecendo. E vamos falar sobre essas altas expressivas aí dos grãos, mais uma vez sendo registradas na Bolsa de Chicago. Vamos olhar aqui as outras commodities. Deixa eu abrir aqui a nossa tela para dar informação em tempo real para vocês. Bom, essa alta de 1,64% é para o petróleo WTI, petróleo americano negociado lá na Bolsa de Nova York. Para o Brent, petróleo negociado na Bolsa de Londres, a gente tem 1,6% de alta agora, para o barril valer $75,72 nessa manhã de quarta-feira. Já já a gente vai falar sobre o mercado de petróleo também, está num momento ali crítico, né, decisivo, importante, determinante para os preços. A gente vai falar já já sobre isso. O gás natural sobe 1,26%, o ouro 0,81%, a prata 1,29% e o cobre 2% de alta nesta manhã de quarta-feira, senhoras e senhores. Vamos lá. Bom dia, direto de Curvelo, Minas Gerais. Bom dia. Bom dia, Jacuí, Minas Gerais. Charruá Agrícola Online, obrigada pela companhia. E o pessoal nos mandando aqui bom dia, Thaís, o Alexandre. Estão todos conosco. E também Piranhas, no Goiás, conosco nesta manhã de quarta-feira. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essas altas aí do mercado da soja, do milho, do trigo. Senhores, a questão ainda é bastante climática, né, lá para os Estados Unidos. Se lembram que ontem eu falei para vocês, quando o mercado retomar os negócios, amanhã, a partir de 10h30, a gente vai observar uma volta desses negócios totalmente focada na questão climática para os Estados Unidos. E a gente já tinha, nas chamadas de abertura do mercado, ou seja, naquelas perspectivas, naquelas expectativas dos analistas de mercado, um mercado negativo em queda, porque de fato tivemos um final de semana chuvoso lá nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, previsões mostrando condições melhores de clima para o Corn Belt nesses próximos dias. Isso se confirmou, o milho abriu no limite de baixa e fechou o dia ontem
no limite de baixa na Bolsa de Chicago, e a soja chegou ao longo do dia a testar o seu limite de queda. Inclusive, ontem, no final do dia, a Pátria Agronegócios nos trouxe um alerta de que, na sessão de hoje, os limites de operação diária, ou seja, tanto limites de alta quanto limites de baixa, seriam ampliados. Então, para a soja, o novo limite é de $1,50, antes era $1 ou 100 pontos, e o milho, o novo limite é agora de 60 pontos ou 60 cents de dólar por bushel. O limite antigo era de 40 cents. Por que isso acontece? Porque a gente vê a volatilidade se intensificando demais. Isso é natural do momento climático, do mercado climático, desse momento onde as lavouras americanas, elas entram numa fase crítica. Crítica ruim? Não, crítica determinante, né? Agora, o clima precisa ser bom, principalmente para o milho, principalmente para a soja, para que a produtividade seja realmente garantida ali, né? Para que a produtividade seja definida ali para as lavouras norte-americanas. Então, nós ainda temos uma previsão de condições favoráveis de clima para esses próximos 5, 7 dias. O mapa que está em destaque na página inicial do Notícias Agrícolas mostra essa previsão para os próximos 7 dias. Esse mapa é do NOAA, o Serviço Oficial de Clima do governo americano. Então, é o modelo americano que está posto neste mapa. E ele traz bons volumes de chuvas, né? Ou volumes melhores se comparado às últimas semanas, porque tivemos aí tempo bastante seco para as Dakotas. Então, para esses próximos 7 dias, se espera ali bons volumes para as Dakotas, principalmente a Dakota do Sul, quase todo o estado recebendo chuvas aí, de acordo com esses mapas. Nós temos também a parte leste do Nebraska recebendo algumas boas chuvas, Iowa com boas chuvas, Illinois com boas chuvas, Wisconsin com boas chuvas, Indiana com boas chuvas. Então, o extremo sul de Minnesota com boas chuvas sendo previstas. Então, isso faz com que o mercado entenda que as lavouras americanas têm espaço e têm condições para se recuperar caso estas chuvas se confirmem. Em contrapartida, ontem, o Boletim Semanal de Acompanhamento de Safras do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe uma leve correção para baixo no índice de lavouras de soja em boas ou excelentes condições. Esse índice passou de 60% para 59%. E o mercado esperava uma manutenção nesse 60%. E veio essa ligeira baixa, essa ligeira correção para baixo. Então, essa ligeira correção para baixo foi, inclusive, espaço para que hoje o mercado também retomasse parte das altas que apresentou ontem, de mais de 7%, e hoje subindo 2,5% diante desse relatório. O que limita esse ímpeto de ganhos aí na Bolsa de Chicago é justamente essa previsão climática mais favorável. Veja que para o milho os ganhos são mais contidos. Por quê? Porque o USDA manteve o seu índice de lavouras em boas ou excelentes condições em 64%, exatamente como o mercado esperava. Então, a gente vai ter que agora acompanhar o tempo todo esses mapas climáticos que saem ao longo do dia e entender que a volatilidade continua. Ontem, conversando com o seu Camilo Motter, analista de mercado da Granoeste, corretora de cereais, ele nos dizia, assim como os outros analistas vêm nos dizendo, a volatilidade continua e está muito difícil definir o caminho para os preços, né? A gente entender que caminho os preços estão efetivamente tomando. Então, olho vivo na questão climática norte-americana. Ao lado da questão climática, é importante a gente dizer também que a questão dos biocombustíveis lá nos Estados Unidos, né, que a política dos mandatórios, tanto para a soja quanto para o milho, porque lá existe não só, como aqui no Brasil a gente tem também, mas lá é muito forte, a questão do etanol de milho, né? E o etanol de milho, ele leva 1/3 da produção norte-americana para a produção desse combustível. Então, essa política dos biocombustíveis, ela tem um peso muito forte sobre a movimentação dos preços dos grãos.
Ontem, com as especulações de que há a possibilidade realmente de que esses mandatórios sejam reduzidos, porque nós tivemos a decisão da Suprema Corte Americana, nós falamos sobre isso aqui, dando decisão favorável às refinarias, às pequenas refinarias de petróleo, de que elas não teriam a obrigatoriedade de fazer a mistura, né, com óleo de soja e tudo mais. Essa decisão, ela precisa ser acatada pela EPA, na sigla em inglês, que quer dizer Agência de Proteção Ambiental. Essa Agência de Proteção Ambiental nos Estados Unidos é que vai definir se esse mandatório pode ser reduzido ou não. Então, há uma pressão ainda muito grande sobre o presidente Joe Biden, que está ali entre a cruz e a espada, né? De um lado, a sua agenda ambiental, o Acordo de Paris e toda uma cadeia ali dos biocombustíveis. De outros estão os refinadores de petróleo, que são um importante setor da economia norte-americana e que vem amargando aí alguns momentos difíceis por conta da alta muito elevada dos óleos vegetais. Então, é uma faca de dois gumes agora. Joe Biden vai ter que se decidir, a Agência de Proteção Americana, de Proteção Ambiental americana vai ter que se decidir, e essas especulações ontem levaram o óleo de soja mais uma vez ao limite de queda. Esse limite de queda hoje começa a ser revertido e a gente tem altas de quase 1% aí entre os futuros do óleo de soja na Bolsa de Chicago. Outro ponto de atenção para os derivados de soja é o farelo, que hoje sobe mais de 1,5% no mercado futuro norte-americano, tá? Vamos abrir aqui um pouquinho a tela das cotações dos grãos lá na Bolsa de Chicago para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo. Soja, agora a gente tem altas de 33,5 a 38 pontos mais 25, com o contrato julho valendo 14 dólares e 2 cents. O novembro, que é o mais negociado agora, referência para a safra americana, 13 dólares e 39, com uma alta aí de 34 pontos. Já no milho, os ganhos são bem mais tímidos, de 2 a 8 pontos e meio. O julho vale 6,64, alta de 8 pontos e meio. E o dezembro, 5 dólares e 41, com uma alta de 2 pontos. Por que os contratos mais distantes têm essa baixa mais contida? Justamente por conta dessas previsões climáticas mais favoráveis e do USDA trazendo, então, essa situação aí de lavouras, índice mantido para as lavouras em boas ou excelentes condições. Para concluir o nosso comentário sobre o mercado americano, quero trazer dois dados que também são importantes, tá? A gente tem que ficar muito atento porque a soja já entrou em estágio de floração lá nos Estados Unidos. 29% dos campos de soja norte-americanos já estão em estágio de floração. Na semana passada eram 14%, em 2020, 29% e a média dos últimos 5 anos, 24%. Por que isso está um pouquinho mais adiantado? Porque a soja foi plantada em ritmo recorde esse ano nos Estados Unidos, em condições bastante favoráveis de clima na maior parte da região produtora. Tá? Sobre o milho, nós temos aí 10% dos campos do cereal na fase de embonecamento. Na semana passada eram 4%, no ano passado 9% e 14% é a média das últimas 5 safras, tá? Então, a gente está acompanhando aí essa situação. O Adoniran Castro, de Maringá, nos manda bom dia. Bom dia, Adoniran, seja bem-vindo. Vamos lá. A gente já tem aqui algumas perguntas bem, né, pertinentes para esse momento, porque a gente está falando bastante do clima, mas nós temos aqui uma pergunta muito boa deixa eu ver de quem é, do Gustavo. E os estoques, o que indicam? Acho que uma melhora das chuvas não são suficientes para recompor os estoques. Olha só, Gustavo, você foi bem certeiro no seu comentário. Porque o que acontece agora? A gente tem, de fato, estoques ainda muito baixos, tanto de soja quanto de milho nos Estados Unidos, tanto de soja quanto de milho no mundo, né? Nós tivemos aí um choque de oferta, tivemos perdas na safra anterior dos Estados Unidos. Os Estados Unidos perderam 2 ou 3 safras aí do seu potencial produtivo. E, de fato, essas chuvas, essas safras, mesmo que elas venham regulares nos Estados Unidos, elas irão resultar em estoques muito apertados. Principalmente os estoques de soja, ali na casa de 4 milhões de toneladas, caso a gente tenha uma safra normal dentro do previsto de 120 milhões. Então, em determinado momento, a gente vai ter, de fato, essa volta do olhar do mercado para essa questão dos estoques. A diferença é que a gente vai ter que entender também como a demanda vai se comportar diante desses preços, diante desses estoques, diante dos atuais momentos do mercado.
Mais do que isso, a gente precisa colocar na conta as novas safras que chegam da América do Sul. Aqui para o Brasil, na safra 2021-22, a gente tem aí uma projeção inicial das consultorias privadas de que a gente bata os 40 milhões de hectares de soja cultivados neste país. E isso pode, de fato, trazer essa questão aí preocupante, né, de pressão sobre os preços por conta de uma oferta um pouco mais elevada. Mas estamos fazendo mais soja porque há demanda para ela, né? Então, sim, os estoques são um ponto de atenção total, mas ao mesmo tempo a gente vai ter que monitorar ali o comportamento da demanda, tá certo? Então, de fato, a gente não tem... essas chuvas são insuficientes para trazer uma safra muito maior do que está inicialmente previsto e recompor os estoques de maneira adequada. Seguem apertados os estoques de grãos no mundo todo, tá certo? Lembrando que a gente vai precisar, então, trazer aos poucos as perspectivas para a safra 21-22 do Hemisfério Sul, então Brasil, Argentina, aí a gente tem o G3 ali na produção de soja, né? Brasil, Estados Unidos e Argentina nesta ordem. E a gente tem, né, o Brasil ainda trazendo números importantes de exportação, com um market share muito importante quando a gente olha para o mercado de soja e ampliando o seu market share quando a gente fala de milho. A diferença nas nossas exportações de milho esse ano, ela se dá muito por conta da quebra da safrinha, né? Isso já era previsto também. Com essa safrinha fadada a essa quebra que vai se intensificando a cada dia, né? Os prejuízos recentes ainda estão sendo contabilizados, a gente vai ter aí um recuo expressivo nas nossas exportações. Inclusive ontem a ANEC trouxe uma perspectiva para julho de despencada realmente nos volumes embarcados. Vou dizer para vocês aqui quanto a gente tem de previsão da ANEC. Vejam só, as exportações brasileiras de milho devem atingir 2,37 milhões de toneladas em julho, uma expressiva queda contra 5,1 milhões de toneladas embarcadas no mesmo mês de 2020. Lembrem-se que o ano passado exportamos volume recorde de milho neste país, né? O resultado vem na esteira de um atraso na safrinha e de uma quebra na produção de milho motivada por seca e geadas em alguns dos principais estados produtores. Na verdade, os principais estados produtores registraram perdas de safra muito agressivas. A gente já falou, inclusive, que somente o Paraná deve ter um déficit de milho de 4 milhões de toneladas neste segundo semestre de 2021, que vai se acumular para o primeiro semestre de 2022 e vai resultar num déficit ainda maior, tá certo? Então, o seu comentário é muito pertinente, muito certeiro agora, tá? É um componente importantíssimo no andamento dos preços. E ele complementa: milho traz grandes problemas para a proteína animal e pecuária de leite. Nem fale, Gustavo. A gente tem acompanhado isso aqui. A Letícia pode até comentar se ela né, quiser acrescentar alguma coisa. Mas essa questão já nos puxa, inclusive, para a gente comentar um pouco sobre o mercado brasileiro de soja e de milho. Que momento é esse para esses dois mercados? É de alguma pressão, porque ontem nós tivemos aí essa intensidade de baixas, o que resultou em preços até R$ 1 a R$ 2,00%. R$ 1 a R$ 2,00 por saca, mais baixos para a soja. Pesou também sobre os preços do milho. As cotações na B3 também tomaram um pouco de lucro e fecharam em queda. Mas o que a gente precisa, né? A gente precisa olhar para isso com bastante serenidade, porque apesar desse recuo dos preços, a gente ainda tem patamares muito elevados aqui no Brasil e uma rentabilidade muito forte do produtor de soja, do produtor de milho, do produtor de trigo, né? Isso não são palavras minhas, isso são palavras dos especialistas, né? Os cálculos mostram que as margens de rentabilidade dos produtores brasileiros, elas ainda são bastante positivas, né? Então, o que pesa, o que muda o seu resultado é a comercialização. Para o comprador, como os granjeiros, como os pecuaristas de corte, os pecuaristas de leite, a diferença é entender e aproveitar essas barrigadas dos preços e as janelas de oportunidade de compra. Então, o milho deu grandes chances de compra, melhorou um pouquinho, inclusive, o poder de compra dos avicultores, dos suinocultores, há algumas semanas. Depois da geada, os preços dispararam novamente, justamente porque é uma sinalização de que a oferta vai ficar ainda mais escassa, tá?
A Tereza... A Tereza Cristina, não. O Gustavo, algo que vai precisar ser resolvido para um futuro próximo. Tereza Cristina promete juros melhores para o milho. O governo poderia melhorar a subvenção, principalmente para a safrinha. Acho que sim, o milho passa a ser uma necessidade de política de governo, realmente, né? Hoje, a nossa safrinha... né, tem essa questão toda, essa responsabilidade nos seus ombros, né? A maior safra de milho do Brasil hoje é a segunda safra. A gente tem trabalhado para aumentar as nossas exportações, ao passo em que temos que manter também o Brasil bem abastecido, o que está acontecendo. Não falta milho por excesso de exportação. Tivemos um choque de oferta, não se esqueçam, né? E já teve perda do milho verão também, né? Em alguns estados importantes de produção. Então, isso tudo é importante a gente acompanhar e entender como isso vai se desenhando aí para os próximos meses. Segundo os analistas de mercado, os preços do milho tendem a continuar nesse patamar de 90 a 100 reais, mais para os 90 do que para os 100, de acordo com algumas perspectivas, né? Lembrando, a Argentina já tem um milho talvez um pouco mais competitivo que o do Brasil e já há estados precisando importar milho, porque não tem ali nos estados produtores de quem tradicionalmente trazem esse milho, como o Paraná, por exemplo, que tradicionalmente traz milho do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso ou do Paraguai, né? E a gente vê essa condição aí de não ter milho suficiente para fazer esse trânsito e talvez ter que trazer milho argentino ou até mesmo milho americano. O que para o Paraná tem uma logística caríssima, né? O milho americano ele é mais interessante ali para os estados do Nordeste, do Norte, né? Pela questão logística, né? E lembrando, senhores, a logística para importação ela está muito cara. O frete marítimo está elevadíssimo, né? Boa parte em função dessa alta dos preços do petróleo. Então, nós temos essa condição e na hora de fazer essas contas, é possível ver que ainda é difícil importar milho justamente por conta dessas despesas altas na questão do transporte, tá certo? O pessoal da MPV Agro traz aqui uma informação muito interessante. Senhores produtores, muito cuidado com as fake news. Muitas têm intenção de baixar os valores dos seus produtos. É verdade. Entenda qual é a sua realidade de oferta e demanda. Em que realidade você está inserido. Entenda a necessidade dos seus compradores. Entenda a realidade da oferta na sua região, no seu entorno. Isso faz toda a diferença para que você possa formar um bom preço. Seja do que você produzir, café, milho, soja, boi, carne, leite, não importa. Entenda a realidade de mercado em que você está inserido, tá certo? Vamos ver que a gente tem mais comentários por aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Bom dia, Marcelo Bonato, de Cristalina, Goiás. Bom dia, Marcelo. Raul Soares, Minas Gerais. O Wenderson conosco, bom dia. O doutor Gustavo Lobo pede informações sobre o mercado futuro do boi. Por favor, discorra sobre as mudanças do Plano Safra deste ano. Excelente canal, Amazonas. Doutor Gustavo, eu agradeço muito pelos elogios. Vamos falar um pouquinho, sim, sobre o mercado de boi gordo. O senhor quer informações sobre o Plano Safra para a pecuária especificamente? Por favor, me deixe aqui nos comentários e a gente vai falando um pouco mais. Pessoal de Porto Alegre conosco, Cristalina, Goiás, Valinho, São Paulo. Dona Eliana, bom dia, viu? Seja bem-vinda. Rondonópolis, no Mato Grosso. A Paola nos mandando um bom dia. Bom dia, Paola. Bom dia, Lago da Pedra, no Maranhão. Bom dia, Paraíso, São Paulo, comércio de mudas cítricas. Vamos falar de laranja? Vamos falar de laranja porque a perda nessa safra foi pesadíssima. Já já a gente vai trazer aqui informações feitas com uma entrevista produzida pela Virgínia Alves. A Andréia Sandri Tavares. Na minha região, todo o milho produzido será consumido localmente. Vai faltar milho para tanto gado. Andréia, de onde você fala, por favor, para que a gente possa dar mais informações sobre isso. A Líria, bom dia, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. O Marcos, bom dia, Carla. Londrina, no Paraná, bom dia. E o senhor Antônio Anjos Carvalho, bom dia para vocês, bom dia também para o senhor. Seja bem-vindo. Araras, São Paulo, o Adriel conosco e o Anderson também pelo YouTube. Bom dia, Anderson, bom dia.
viu? Para vocês todos que nos acompanham por aqui. Machado, Minas Gerais, a Fernanda também sempre conosco. Bom, pessoal, falamos bastante de soja, falamos bastante de milho. Se você tá chegando nessa live agora, ela vai ficar salva tanto no feed do Instagram quanto no YouTube, para que você possa depois recuperar esse conteúdo e pegar aquilo que você não conseguiu pegar ali no começo da conversa, tá? Então, depois, recupere esse conteúdo para entender o atual momento do mercado de soja, mercado de milho, clima nos Estados Unidos, como tá a formação dos nossos preços aqui no Brasil. Lembrando que ontem os nossos preços só não caíram mais em função dessa alta do dólar. Ontem o dólar fechou com R$ 5,21, uma alta de 2,4%. E também por conta de uma valorização dos prêmios, quando a gente fala de soja, de 10 a 20 centavos por bushel, 10 centavos de dólar, né, por bushel, sobre as cotações praticadas em Chicago, em função dessas baixas dos preços no mercado futuro americano. Então, o prêmio se recuperou aqui no Brasil e a gente teve essa condição aí de preços de R$ 1 a R$ 2 por saca mais baixos aqui no Brasil, e poderia vir mais baixo, mas a gente teve, então, essa compensação via dólar e prêmio, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho agora, senhores, sobre o mercado de açúcar. Nós temos ali alguns leves ganhos sendo registrados na manhã de hoje. O mercado está buscando certa acomodação, né? Está seguindo bastante atento a essa questão no pós-geada aqui no Brasil. A gente sabe que as geadas atingiram amplas áreas de cana-de-açúcar, mas sem trazer grandes prejuízos, né? O que nós tivemos ontem, uma desvalorização bastante acentuada, as perdas expressivas que foram registradas pelo petróleo e também a disparada do dólar frente ao real ajudou a pressionar as cotações na Bolsa de Nova York. Aí hoje nós já temos, então, essa tentativa de manutenção, né, de correção, melhor dizendo, dos preços, e a gente vê, portanto, o primeiro contrato sendo negociado a 17,93 por libra-peso, já se aproximando dos 18 cents, que são patamares aí bastante importantes para o mercado de açúcar, tá? E eu quero chamar a atenção também, quando a gente olha para o setor sucroenergético, para alguns conteúdos que nós trouxemos sobre, a relação Brasil-Estados Unidos quando a gente fala de biocombustíveis, 2, Brasil-Índia quando a gente fala de etanol especificamente. Ontem, o Jonathan Simeão, nosso especialista no mercado sucroenergético, trouxe ali duas notícias importantíssimas, uma delas com representantes do Ministério da Agricultura, para falar sobre essa questão da Índia, né? Representantes do Ministério falam sobre etanol na Índia e busca por internacionalização do combustível, né? Essa é uma matéria exclusiva para o Notícias Agrícolas. Os representantes do MAPA falaram com exclusividade para o Jonatas e ele trouxe, portanto, essa condição. Segundo as informações que nós pudemos apurar, a Índia antecipou recentemente o aumento da mistura do etanol na gasolina do país, além de autorizar a venda do biocombustível puro antes mesmo de uma frota flex fuel, ou seja, né, aqueles carros que são flex, né, e nós não temos ainda na Índia uma frota flex fuel, mas a gente tem visto a Índia sinalizar muito a sua política de mobilidade urbana e, de fato, investindo mais em biocombustíveis, né? Veja o que diz o Jonathan Simeão. Com uma população de mais de 1 bilhão de pessoas, o país é um dos maiores importadores de petróleo do mundo. Mas com as altas da commodity nos últimos meses, se viu obrigado a arcar com maiores valores pelo produto. Neste conceito, a ideia de uma matriz mais verde, mais do que nunca, passou a ser considerada, né? E como que o Brasil se insere neste contexto? O Brasil, que domina a tecnologia dos veículos flex fuel desde o início dos anos 2000, poderia se favorecer de possíveis oportunidades industriais, tecnológicas e até mesmo comerciais com a Índia. As duas nações, inclusive, já têm relações de trabalho bastante ativas relacionadas ao biocombustível, além de estreitarem as conversas e as negociações relacionadas com
outros produtos do agronegócio brasileiro. Inclusive, com a possibilidade da gente exportar tecnologia para os indianos, o que seria muito bom para o Brasil, além, é claro, de exportar o próprio etanol. Então, a gente está de olho nessas informações aí que nos trouxe o Jonathan Simeão. Depois eu vou deixar aqui nos comentários como vocês chegam a essas notícias, tá bem? Outra informação importante do setor sucroenergético, a possibilidade de que o governo do presidente Joe Biden conceda isenção aos refinadores sobre as leis de biocombustíveis com diminuição, veja o que eu falei lá do mercado de grãos, nas misturas de etanol à gasolina e de biodiesel ao diesel, movimentou nas últimas semanas os mercados de grãos e de combustíveis. Apesar da apuração da Reuters, a decisão ainda não foi cravada, mas se aprovada, colocaria o Brasil em foco diante de uma possível importação de etanol. Porém, segundo análises da consultoria Itaú BBA, a paridade de importação do biocombustível pelo Brasil está fechada. Então, vale a pena você conferir depois com bastante calma essas duas notícias, porque elas são muito importantes para o setor sucroenergético brasileiro, que é um dos principais do agronegócio nacional, tá certo? Vou deixar aqui, como você chega até essas informações, tá? Menu Notícias Sucro Energético. Eu deixo sempre os comentários aqui pelo perfil @jornalista da soja, que eu vou deixar aqui também, para que vocês sigam este perfil, mais um bracinho ali do Notícias Agrícolas, para que vocês possam acompanhar essas... deixei errado. Essas informações do mercado de grãos por lá também, tá, pessoal? Agora sim. Bom, falamos então sobre açúcar. Vamos falar um pouquinho do mercado de café, porque a gente tem ali um momento importante também, né, sobre este mercado. E a gente tem aqui, algumas pessoas já nos pedindo essas informações. Vamos olhar aqui, Deixa eu dar uma olhadinha quem foi que me perguntou aqui, O Pedro Alcântara. Bom dia, Pedro de São Sebastião do Paraíso. Mais informações sobre as projeções do preço do café? Por favor, vamos lá. Olha só, Pedro e amigos, nós temos aí ontem uma queda, né? Nós tivemos uma queda aí de mais de 400 pontos na Bolsa de Nova York, que foram ali refletidas, né, por conta de dados da Organização Internacional do Café, que aumentou sua estimativa de, pasmem, superávit de café para a safra 2020-21, 12% de superávit, para 2,26 milhões de sacas. Sua estimativa anterior do superávit era de 2,02 milhões de sacas. Então, nós tivemos este como um fator de pressão aí para os preços ontem, que cederam mais de 400 pontos. Mais do que isso, à medida em que as condições de geada no Brasil diminuíram e que os prejuízos começaram a ser contabilizados e o mercado já sabia disso, já havia precificado essa situação, também começou a se desfazer um pouco dessas altas muito intensas ali no mercado de café por conta dessas questões ali do clima no Brasil, tá? Mais do que isso, complementando essa alta forte do dólar, ajudou a pressionar também as cotações do café na Bolsa de Nova York. Hoje, o mercado já encontra espaço para uma retomada. Vou abrir aqui a tela para a gente saber exatamente como é que estão esses preços. Vamos lá. Mercado de café na Bolsa de Nova York agora, senhoras e senhores. Setembro, 150 cents mais 10 por libra-peso, uma alta de 135 pontos. Dezembro, 153 cents mais 15, alta de 136 pontos. O março, 155 cents mais 75 por libra, alta de 133 pontos. E o maio, 157 cents mais 5 por libra-peso, 132 pontos de alta. Então, boa parte desses ganhos, eles vêm num movimento de correção depois dessas baixas de ontem. O mercado de café, ele está ali redefinindo as suas rotas. A colheita no Brasil está em andamento, é uma safra menor do que a do ano passado. O mercado já conhece essa falta de oferta abundante, seria melhor dizer dessa forma, e por isso a gente vê essas altas e baixas ainda sendo registradas com muita frequência neste mercado. Lembrando, a formação dos preços do café aqui no Brasil, ela segue bastante forte, bastante firme, principalmente agora com essa alta, essa retomada do dólar frente ao real, tá? Então, a gente tá de olho nisso, tá certo? Então,
Então, essas são as informações do mercado de café, limitadas nessa manhã ainda de quarta-feira, mas já a gente tem mais informações, a abertura de mercado, a gente consegue entender melhor o que está puxando os preços do café hoje. Açúcar e algodão, que trabalhavam com leves altas, passaram a... Perdão, açúcar e suco de laranja, que estavam trabalhando em alta, passaram a cair. Mantém-se em campo positivo algodão e café, tá bem? Bom, falando um pouquinho do mercado de boi gordo, antes da gente partir aí para as nossas notícias e para a nossa agenda, a gente está bastante de olho na questão dos preços da carne, né? Ontem, o Alexander Horta entrevistou o Douglas Coelho, da Radar Investimentos, né? E nós vimos aí o Douglas chamar atenção para isso. Dólar recua em junho, mas tonelada da carne fica 20% mais cara em dólar e 16,4% maior em reais do que em junho de 2020. A Radar Investimentos pontua fatores que ajudaram a dar sustentação aos atuais patamares de preços da arroba. E entre eles está esse bom desempenho das exportações, está ainda a questão da falta de animais terminados, essa oferta mais escassa de animais terminados né, ainda é um fator importante de suporte para as cotações da arroba. E segundo ainda o Douglas, com a queda nas temperaturas, o mercado esperava um aumento do volume de animais comercializados. Tá frio, as pastagens inclusive sofreram com as geadas também, mas veja também o que diz o Douglas. A oferta de animais já estava enxuta e as geadas não influenciaram na desova do gado de pasto. No entanto, o milho sofreu com as geadas e deve impactar os custos de confinamento para o segundo semestre. Então, atenção a essas informações. Atenção às exportações, a oferta muito enxuta de animais e a questão do dólar agora pesando sobre os preços da tonelada da carne. Pesando ou influenciando, como preferirem, né? Pra gente não dizer que está sendo pressionado, porque não tá, né? Então, é a influência do dólar aí sobre essa questão, tá certo? Outra informação importante, suínos agora. Ontem conversamos com o Valdomiro Ferreira, presidente da APCS, Associação Paulista de Criadores de Suínos, que nos trouxe essa informação numa entrevista feita pela Letícia Guimarães, que o prejuízo da suinocultura em São Paulo chega a R$ 175 por animal neste início de julho. Expectativa do mercado era de melhora nos preços no início do mês. Entretanto, a situação para o setor piorou com a queda do valor do animal e a alta nas cotações do milho. Informações importantes trazidas por Valdomiro Ferreira, tá? Vou deixar aqui, ó, menu, vídeos, Douglas Coelho pro boi, tá, senhores? Quem quiser saber um pouco mais do mercado de boi. Lembrando que hoje, Alexander Horta atualiza as informações do mercado pecuário. Então, entre 11h30 e meio-dia, tem um novo convidado aí para trazer as perspectivas dessa quarta-feira, tá? A análise deste mercado nessa quarta. E aqui também vou deixar menu vídeos. Valdomiro Ferreira, uma das maiores lideranças da suinocultura brasileira, principalmente da suinocultura paulista. Também vale a pena recuperar essa entrevista de ontem, tá? E já as nossas entrevistas começam a acontecer. Agora, às 9 horas, eu vou trocar de estúdio pra gente falar sobre a falta de glifosato neste país. É uma pauta um tanto polêmica, mas era uma sinalização que já vinha sendo dada pelo mercado, por algumas revendas e tudo mais. E a gente vai falar sobre isso, então, com o Eduardo Lima Porto, diretor da Lucro do Agro, especialista em custos de produção, e ele vai falar sobre essa questão do glifosato, tá? Às 9 horas, no Notícias Agrícolas. Bom dia ao Valmor de Paraguai conosco. Bom dia, Valmor, seja bem-vindo. E eu queria só dar uma última informação também sobre a laranja, né? Nós temos aí uma perda de aproximadamente 74 milhões de caixas na safra 2020-21 por seca, pragas e doenças, tirando parte da nossa produção, portanto, de laranja. Segundo informações do Fundecitrus, que esteve conosco ontem, a relação completa e o número de caixas perdidas fica da seguinte forma.
Perda natural ou mecânica, 22,7 milhões de caixas. Bicho furão e mosca da fruta, 16,3 milhões de caixas. Greening, 12,7 milhões de caixas. Pinta preta, 10,2 milhões de caixas. Leprose, 5,8 milhões de caixas. Rachadura, 4,5 milhões de caixas, né? Essa relação tá completinha aqui no Notícias Agrícolas. São os 6 fatores que... E o cancro, né? Cancro cítrico, 1,27 milhão de caixas. Pessoal, é uma lista bastante forte e é muito triste ver, né, essa perda aí de 74 milhões de caixas na safra 2021 de laranja. Uma situação que também a gente está acompanhando por aqui. Ontem falou conosco o Vinícius Trombin, que é do Fundecitrus. Ele que detalhou essas informações para nós numa entrevista feita pela Virgínia, tá? Vale a pena acompanhar também. Bom, vamos ver o que já é notícia aqui nessa manhã de terça-feira, certo? Temos já mercado de ovos, exportação e mercado interno. Temos também atualização do IGDPI. Temos os preços do aço em Xangai disparando em meio a expectativas de controle de produção. Abertura dos mercados de açúcar e soja já disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas. Tempestade tropical Elsa deve virar furacão antes de atingir a costa da Flórida. Havia uma preocupação com essa tempestade tropical. A gente está também acompanhando essa condição, vamos ver o que acontece. Petrobras elevará preço do gás natural a distribuidoras em 7%, alto, hein? A partir de agosto. A BRF faz aporte de 2,5 milhões de dólares na Aleph Farms para produzir em 2024 carne cultivada, né? Outro ponto aí polêmico do agronegócio brasileiro. Brasileiro não, mundial. Ações da China fecham em alta após o país intensificar supervisão de empresas listadas no exterior. E hoje temos também, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa agenda, né? O que nos reserva o agronegócio e o mercado financeiro. Bom, agronegócio, às 10 horas a gente tem a Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, divulgando os dados de venda, exportação e produção de máquinas agrícolas. Às 16 horas, o USDA vai trazer informações sobre a avicultura. O IFAG atualiza o desenvolvimento das lavouras goianas, a FamaSul das lavouras sul-mato-grossenses. No mercado financeiro, às 9 horas, agorinha, a gente tem a pesquisa mensal do comércio, já está disponível para vocês essa informação, e às 14h30, o fluxo cambial estrangeiro trazido pelo Banco Central. E também a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, trazendo o IGPDI, que já está disponível no site. Nos Estados Unidos, a gente vai ter índice de compras e de hipotecas, que é uma informação importante, o índice Redbook, vamos ter informações sobre o otimismo econômico, levantamento das ofertas de empregos. Às 15 horas, o Federal Reserve vai divulgar a ata da última reunião da política monetária e às 16h30 a gente tem um discurso de um membro do FONC, que é o Comitê Monetário lá dos Estados Unidos. Nós temos também os estoques e atividades das refinarias de petróleo e combustíveis nos Estados Unidos e, pela China, as reservas cambiais que saem às 5 horas da manhã. Amanhã, então, a gente já vai conhecer esse dado pela manhã, tá certo? Vamos ver aqui mais informações, mais perguntas antes da gente concluir. Pessoal de Anapu, no Pará, conosco. O Caio aqui conosco, vamos lá. O pessoal mandando bom dia. A Laisa, né, perguntou sobre a questão do futuro da soja. A gente falou bastante sobre isso no começo da live. Vou pedir para você depois recuperar essa live para a gente falar um pouquinho mais, tá bem? Para você recuperar o conteúdo. Vamos lá. Temos aqui também soja no Paraná. Tem informações? Olha só, a soja no Paraná deve ter um custo de produção aí de 45% a 50% mais alto para a safra 21-22, mas ainda assim tem bons preços de comercialização e deve dar uma rentabilidade acima de 100%,
tá? Excelente rentabilidade para a soja 21-22. Para a safra 2021, quem está terminando de comercializar também está encontrando patamares positivos. Ontem perdeu R$1, R$1,50 até R$2 por saca no estado, assim como aconteceu em quase todo o Brasil, por conta da pressão de Chicago. O que limitou as baixas foi a alta do dólar e algum ganho dos prêmios ali nos portos para soja aí no Paraná, tá certo? Tem notícias sobre o futuro do mel? Não tenho, mas posso trazer, tá? Posso trazer para vocês aí nos próximos dias. Senhores, como já adiantei, vou então mudar de estúdio agora. Vou descer para o outro estúdio do Notícias Agrícolas e trazer informações para vocês sobre o glifosato e a falta deste produto aqui no Brasil, que já tem trazido algumas preocupações. Quem vai nos dar mais detalhes sobre o atual momento é o Eduardo Lima Porto, diretor da Lucro do Agro, que estará conosco ao vivo na sequência desta condição toda aqui de Bom Dia Agronegócio, tá certo? Então, terminando o Bom Dia Agronegócio, direto para noticiasagricolas.com.br para acompanhar esta e outras entrevistas, tá bem? Pelo YouTube, Notícias Agrícolas Oficial é o nosso canal. Você pode entrar lá, se inscrever no canal, ativar o sininho, vai receber o alerta sobre todas as nossas programações ao longo do dia. Nas outras redes sociais, também nos acompanhe. No Twitter, @noteagri, no Facebook, a nossa página é Notícias Agrícolas. E não se esqueça de mandar as suas imagens, as suas fotos, para a seção Imagens do Dia. É isso mesmo. Este número de WhatsApp que aparece aqui na tua tela, 19997670241, é um número do WhatsApp aqui da nossa equipe. Então, nossa equipe está pronta para receber as suas fotos, tá? Mande com o nome, sobrenome, cidade, estado e a legenda da foto ou aquilo que ela representa para a gente colocar aqui nas imagens do Brasil que produz, tá certo? A gente está esperando a sua colaboração. Senhoras e senhores, vou terminando por aqui o Bom Dia Agronegócio desta quarta-feira. Amanhã tem mais, a gente volta a se encontrar. Agora todo mundo lá para o noticiasagricolas.com.br. Boa quarta-feira para você.